Olá, estamos de volta com mais uma edição do No Cafezinho e hoje a gente vai tomar um café com o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar. Tudo bem, Luciano? Tudo bom, Renata? Um prazer enorme estar com você. E estou aqui à tua disposição para a gente conversar aqui nesse cafezinho aqui. Carol Brito, Renata, Bivar, novidades quentes de Brasília hoje, né, Renata? governo Bolsonaro aí anunciando Exatamente. ministros, muita coisa para Bivar trazer para a gente hoje. Presidente, vamos só lembrar que o PSL é o partido do presidente eleito, Jair Bolsonaro, que está em fase aí de montagem de ministérios, tem muita coisa acontecendo. O PSL também era um partido nanico antes da eleição, digamos, passou agora a ser um partido gigante, com um fundo partidário que chega aí perto de R$ 1 bilhão. Quer dizer, presidente, isso faz com que, pela proporcionalidade, vocês teriam, de repente, a presidência da Câmara e o partido pergunta que não quer calar. Luciano Bivar pode disputar a presidência da Câmara Federal ou não? Olha, primeiro, o fundo partidário não chega a 1 bilhão, né? Mas o fundão, talvez, acoplando os dois, chegue a isso aí. Só um reparozinho. Agora, com relação à Câmara, há um movimento grande, claro, dentro do seio do Partido Social Liberal, de que todos querem que realmente o partido indique o presidente ou tenha dele realmente alguém. Então isso é um momento que a gente vai discutir mais na frente. É certo que todos estão ansiosos, né? No momento agora que vai encerrar agora em fevereiro o mandato do Maia, mas a gente tem a certeza de que se a gente não sair com um candidato próprio, a gente vai apoiar alguém que vai fazer valer as pautas que o governo Bolsonaro precisa para fazer as reformas do nosso governo, né? Que a sociedade exige, né? No caso, não existe chance hoje de vocês apoiarem o atual presidente, Rodrigo Maia, numa recondução dele aí à presidência. Não é essa questão. Outro dia até eu tive um café da manhã, eu, o próprio Bolsonaro e o próprio Rodrigo Maia. Foi uma conversa muito amigável, muito afável, tá certo? E ficamos de ter novas conversas, tá certo? O próprio presidente eleito com o Maia. E nós também. Então, de sorte que tudo está em aberto para a gente conversar logo mais. Esse espaço que o DEM ganhou, o DEM indicou 3 ministros já no governo Bolsonaro. Não indicou, né? Mas tem 3 ministros do partido. Isso acaba enfraquecendo esse pleito de Rodrigo Maia à presidência? Olha, Carol, você também está me pressionando. como É o café que está quente. como também a toda a bancada, eu como presidente, porque todo mundo reivindica mais espaço para o PSL. Mas eu posso te dizer o seguinte, de que o fato de ser 3 ministros que são do DEM, não significa que foi uma coisa feita diretamente com o Partido do Democratas. Mas o fato é que as coisas estão sendo feitas dentro do que aquilo que o Jair falava, né? Não é um toma lá da cá, né? O Onyx já era dele desde o começo, já tinha saído do DEM, já tinha abandonado o apoio ao Centrão, o Alckmin, né? A Tereza Cristina foi uma indicação da bancada ruralista, né? E esse outro é um técnico, ele tá certo? Ministro da Saúde. Entendeu? Conhece bem da saúde e tal, é lá do Mato Grosso do Sul, e não teve nenhuma vinculação entre o presidente do DEM, que é o ACM, comigo ou com o próprio Jair Bolsonaro, no toma lá da cá. Houve algumas queixas, né, presidente, por essa sistemática aí que foi adotada pelo presidente Jair Bolsonaro, porque ele fez uma negociação não com os partidos, mas direto com as frentes, com as bancadas. É uma forma diferente. Disseram até que ele estava inventando uma forma nova de coalizão, um novo presidencialismo de coalizão. E porque geralmente se negocia com os partidos. Acho que houve, inclusive, queixas dentro do DEM do presidente ACM Neto, que chegou a ter conversas aí com vocês sobre isso. O senhor concorda com essa sistemática que Bolsonaro está adotando de ir direto lá nos deputados fazer esses convites? Olha, a grande verdade é o seguinte, é que o ministério não está sendo feito em cima de repartições de partidos. Está sendo em cima de critérios absolutamente técnicos. E é isso que se pretende, é isso que ele falou em toda a sua campanha.
Ele não está enganando a ninguém. Agora, é claro, onde você pense qualquer pessoa, está afiliado a algum partido. Exceto esse do Ministério agora da Educação, de que realmente ele... Os generais também, né? E os generais também. Mas, na verdade, se você tirar ali do Congresso Nacional, é óbvio que alguém está afiliado a algum partido. Mas não é esse o propósito. O propósito é que todos sejam beneficiados, tá certo? As conversas sejam um a um, cada um dos colegas lá do Congresso Nacional. E eu tenho absoluta certeza que a gente vai ter uma maioria de apoiamento ao governo, porque as propostas que serão feitas serão em prol da sociedade. E o deputado que tem discernimento, o deputado que tiver alguma coisa nesse sentido, eu tenho absoluta convicção de que ele vai apoiar, tá certo, as medidas que o governo vai propor ali na Câmara Federal, por que não dizer no Congresso Nacional. Presidente, o senhor falou o seguinte, que vai precisar de um presidente na Câmara Federal que defenda o que o partido, o PSL, tem como conceito e o que o PSL defende. Isso atrapalharia, no caso, um apoio de vocês a Rodrigo Maia, porque Rodrigo foi eleito com apoio de partidos como o PT e o PCdoB, que são partidos de esquerda. E as teses do PCdoB e do PT, no caso, vão de encontro ao liberalismo do PSL. Mas eu não acredito que as pautas, que o desejo que seja do governo, sejam pautas que vá contra a sociedade. Né? Não é que sejam de origem do PSL ou que sejam de origem do PT, é que seja em favorecimento do povo. Isso é um novo, não é um paradigma realmente com relação a esse governo. Na verdade, é um governo do povo, da planície. Né? A gente não está importando com isso se foi uma iniciativa de um deputado do socialista ou de um deputado petista, não. A gente quer que favoreça o povo. Então isso é que a gente quer que o presidente da Câmara tenha a sensibilidade de que esses projetos realmente ele paute para que sejam votados, se possível, aprovados. Como é que são vistos outros nomes que também estão na disputa da presidência da Câmara? Por exemplo, João Campos é um deputado que tem, não o João Campos aqui de Pernambuco, o do centro, que é um nome que também tem uma identificação muito grande com essas pautas de Bolsonaro. Tem outros nomes que surgem? Acho que o delegado Valdir também, do PSL, colocou o nome na verdade, o delegado Valdir, tem o João Campos, que não é do PSL, tá certo? E o próprio Rodrigo Maia, né? Então, o interesse do PSL também de apresentar outros candidatos, né? Então, vai haver realmente até o final do ano, até o final de dezembro, começo de janeiro, ainda vários nomes postos e com certeza vamos agrupar em torno de algum deles para a gente dar o apoio. Isso o PSL, né? O senhor concorda com Gustavo Bebiano, que chegou a falar lá atrás, há algum tempo já, que não era estratégico o PSL disputar a Câmara, já que seria uma concentração de poder aí grande, vocês já estão na presidência, no Planalto, ficariam com a presidência da Câmara também? É uma posição da qual o senhor comunga? Olha, Gustavo, eu gosto muito do Gustavo, do Bebiano, tá certo? Mas é um sentimento dele, tá? Você, claro, se a gente está no comando da casa e a gente está em consonância não só com a bancada do PSL, mas com a maioria absoluta, a maioria qualificada da casa, eu acho que é muito bom para o partido, é muito bom para o governo. E como a gente tem a presunção de a gente estar oferecendo o melhor, é muito melhor para a sociedade. E sobre a posição do presidente eleito Jair Bolsonaro, ele chegou a dar uma entrevista, inclusive aqui para a Rádio Folha, dizendo que talvez fosse melhor dar a presidência para um outro partido. Nesse café da manhã que o senhor teve com ele manteve essa opinião ou acha que o partido pode indicar o presidente? Não, nesse café da manhã, por incrível que pareça, falamos apenas de não ter grandes pautas que venham comprometer o problema fiscal que já existe no Brasil, né? Com relação à parte política, ficamos de ter novas conversas. Rodrigo Maia ontem chegou a pedir neutralidade na disputa e chegou a falar que não era interessante, que tinha sempre um risco do governo invadir aí essa pauta da eleição do Legislativo. Bom, é verdade, e não é interesse do presidente Bolsonaro tomar partido, quer seja na Câmara, quer seja no Senado.
Ô, presidente, e sobre a questão do Nordeste? Ontem os deputados Tadeu Alencar e Fernando Monteiro chegaram a defender aqui numa entrevista de rádio que estava faltando um conteúdo para o Nordeste no governo Jair Bolsonaro, porque foram feitas as indicações de 15 ministros já, está em 15 eu acho a conta ainda, né? É, por aí. E nesse grupo dos 15 ministros não há ainda um nome do Nordeste, ou não houve um nome do Nordeste indicado. O senhor acha que o Nordeste pode ficar aí um pouquinho relegado? Acho que não, Renata. Eu sou muito humanista, né? Não importa se você seja sulista, nordestino, nortista, ou militar, ou civil. Quando o homem ele tem sensibilidade, ele é brasileiro, ele é patriota, ele venera os mesmos heróis que eu venero aqui e venera também o acriano lá. Estamos debaixo do mesmo sol. E sabe que o Nordeste merece uma região, pela condição assim climática, que merece um lado especial. E eu tenho absoluta convicção que esse ministro que será indicado ou que será responsável por essa área vai ter um olhar especial para a nossa região. Agora, Bivaz, sobre essa relação com o Nordeste, teve uma reunião dos governadores da região e o Bolsonaro foi convidado, mas não foi. Como é que vai ficar essa relação com os gestores daqui, visto que a maioria, inclusive, é de esquerda, né? Não comunga da mesma ideologia política do presidente? Olha, a conversa que eu tenho sentido, que vi na campanha e tem conversado, é que o pernambucano não é responsável de ser o governador, ter uma linha ideológica diferente da linha liberal, não. Eu acho que ele tem que pensar no povo como em si, não pelo que seu governador apoiou um presidente que não foi ele o escolhido na época. Então isso não vai fazer diferença não, tá? Pode ter quem quer que seja, mas o pernambucano é tão brasileiro como é qualquer outro estado no qual o candidato a governador tem apoiado o Bolsonaro. O senhor, como presidente do partido do presidente eleito, vai tentar fazer essa ponte entre o Planalto e aqui o Palácio das Princesas? Não é nem questão de fazer ponte. Eu sou pernambucano, sou deputado eleito pelos pernambucanos e tenho obrigação, pelo mandato, tá certo, que me conferiu, de brigar pelo interesse do Estado. Então isso eu vou fazer independente de qualquer coisa. Quer seja o Bolsonaro lá, quer seja qualquer outro que fosse eleito, e eu tenho certeza que nós seremos ouvidos, porque a sensibilidade desse governo é de fazer o melhor, não vai ter politicagem. É uma nova fase desse país, Carol. Pode acreditar nisso, menina. O senhor vai procurar o governador Paulo Câmara para ter uma conversa? Vocês já foram aliados aqui no estado, mas na eleição o PSL esteve no palanque do senador Armando Monteiro. Isso interfere hoje numa conversa, de repente, do senhor com o Paulo Câmara? Distanciou um pouco essa relação? Não, Paulo eu posso dizer que é um amigo nosso, é um sujeito fidalgo, é um sujeito correto. Tem a linha ideológica dele que é diferente da minha, tá certo? Mas isso nada impede de juntos brigarmos pelo interesse do Estado de Pernambuco, que é o interesse dele. Então eu não vejo por que ter nenhuma discrepância no relacionamento entre nós do PSL e o partido do governador. O secretário deixou uma pergunta para o senhor no sentido de aí tirar do rico para dar para o pobre, influencia aí nessa questão tributária, né? Aqui no estado houve agora um aumento de impostos aprovado, aumento de alguns impostos, redução de outros, aprovado recentemente, aprovado ontem, aliás, para ser mais precisa, pela Assembleia Legislativa. Foram 28 projetos e aí redução do diesel, aumento do etanol, entre outras coisas. Qual foi sua avaliação aí dessa iniciativa do governo Paulo Câmara, que no caso a intenção é dar um 13º aí do Bolsa Família, que também é uma proposta do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que você pode fazer tudo, pode fazer o que quiser. Você não pode aumentar imposto em nenhuma área. Todos os segmentos estão por aqui de impostos. Você não, eu vou beneficiar uma classe menos favorecida, vou tirar da mais favorecida. Eu acho isso um pouco de demagogia, entendeu? Então eu acho que estamos no sentimento de que precisamos reduzir os impostos. Está agora a economia da gente toda tranquila com relação a isso, de fazer uma carga tributária absolutamente retilínea para que todos os brasileiros contribuam
E todos contribuindo, geralmente, todos vão contribuir menos. Agora, a Renata lembrou bem que o 13º do Bolsa Família também é uma promessa de Jair Bolsonaro. Aqui teve que aumentar impostos para custear o 13º. No Planalto, vai precisar aumentar impostos ou não? Olha, não vai aumentar impostos, porque tem a lei de teto fiscal, tá certo? E nessa lei do teto, tá certo? O governo federal, ele vai ter que estar dentro daquela linha. Se ele vai aumentar isso aí, vai tirar de algum lugar que não vai fazer falta ao resultado fiscal do país. Só para a gente fechar, presidente, recentemente o Congresso aprovou, o Senado aprovou, a Câmara já havia aprovado, um aumento de 16% para o Judiciário. Bolsonaro chegou a fazer um alerta dias antes de que não era interessante, não era momento, na verdade ele usou essa expressão, para esse aumento. O senhor considera que faltou sensibilidade ao Senado, ao Congresso? Olha, isso foi uma coisa estudada, foi o próprio Supremo que levou essa proposta, né? Eles tiraram isso também de uma parte da TV judiciária, né? A TV Justiça, né? Para fazer esse aumento. Então, é um sentimento, é uma coisa muito técnica, fiscal. Claro, a gente imagina, é muito bom você aumentar salário. O que a gente não pode é aumentar impostos. Isso é que a gente não pode. A redução a retirada do auxílio moradia acaba compensando essa questão do aumento que foi retirado por Fux? Olha, Carol, eu acho que vai compensar bastante, tá? Porque o auxílio moradia é um cargo muito alto. Você imagina, é 4 mil, indistintamente. Você está aumentando agora o salário do Supremo, tá certo? Se você se restringir apenas o Supremo, sem haver esse efeito cascata, que também não pode ser uma coisa automática, não. Aumentou o Supremo, tem que aumentar, tá certo, do deputado federal, não. Pode o deputado federal permanecer com o dele e o Supremo com o dele. O senhor é contra aumentar o salário dos deputados federais? Eu sou contra. Por que aumentar o deputado federal? Porque aumentou o Supremo. O senhor vai ser deputado federal agora. Quais são as pautas, assim, para Luciano Bivar, quais são as pautas hoje prioritárias para o Congresso abordar agora, a partir de 2019? Olha, embora eu não sou da Comissão de Economia, tá certo? Eu sou presidente do partido, mas hoje mesmo já falei com o Marco Sintra, e Marco Sintra me dizia até que essa parte realmente da simplificação de impostos, dessa reforma tributária, é muito importante. E ela vai contar comigo. Tudo que for possível para isso eu vou fazer, né? E tem vários aqueles projetos de lei que eu fiz no ano passado, olhar nesse ano, eu quero ver se agora, com a força de presidente do partido, que eu ponho em pauta, né? Então tem uma série de coisas. Imposto único, não é isso que o senhor tem um chegou a imposto propor? único, tem esse absurdo que é essas multas de trânsito indiscriminadamente, né? Então tem uma série de coisas que a gente propôs, essa questão de você bloquear teus bens simplesmente de uma notificação judicial sem dar a vez de que a sua conta bancária, tá certo, ser retraída dali sem ouvir o réu, sem pelo menos saber, de repente, o teu banco está bloqueado o dinheiro. Então isso todos têm projetos que eu fiz e que eu espero que agora, nessa legislatura agora, a gente ponha isso em pauta. Bater lá na porta do Bolsonaro então para pedir apoio. Presidente, muito obrigada por ter vindo ao cafezinho. Volte sempre para tomar um café com a gente, quando quiser, e para trazer as novidades de Brasília, do governo Jair Bolsonaro, a partir de 19, né? Tá bom, menina. Eu que agradeço você e a Carol Brito. Um beijo grande e conta conosco. Tchau, tchau.